Deixa para a próxima. Meus amores, tudo bom? Hoje mais uma aula de geografia do 7º ano, ensino fundamental. Com o tema de hoje, gente, é questões ambientais, a conservação e impacto de diferentes paisagens. Eu sou a professora Bernadette e a nossa aula hoje é 16. Vamos junto? Impacto ambiental. Você já deve saber mais ou menos o que seria impacto ambiental, né? Deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, resultante de uma ação antrópica que o homem exerceu sobre a natureza. Ele modificou no meio ambiente. No entanto, ele pode ser um resultado de acidentes naturais também, como a explosão de um vulcão, como aconteceu recentemente, o choque de um meteoro, um raio e etc. Certo? Esses são os impactos ambientais. Uma ação antrópica do homem ou acidentes naturais da própria natureza. Aí você está vendo aí o nosso planetinha Terra passando mal. Por quê? Várias fumaças, está doentinho. É lixo espalhado nos rios, carros, dejetos. Então, o planetinha a gente não está aguentando de tantas coisas erradas desses impactos ambientais. Vamos socorrer o bichinho, né? Tentar preservar, tentar tirar alguma coisa. Porque veja lá na cabecinha dele, desmatamento, cortado e não repondo outras árvores. Que a gente, para cortar, quando é legal, eles têm que replantar novamente. Mesmo que dure 2, 3 anos para novamente ser frutos, mas aí sabemos que vai ter alguma coisa para repor daqui no futuro. Então, pela CONAMA, Resolução Normativa de CONAMA 00/86, vai considerar um impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultando das atividades humanas, que vai direta ou indiretamente vai afetar o ambiente. A saúde, a segurança, o bem-estar da população. Já no artigo 2, atividades sociais e econômicas, o artigo 3, a biota, o artigo 4, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a quarta, a qualidade de recursos ambientais. Tá, gente? Mas quais são os principais, impactos ambientais nos biomas? Nós temos 6 dos 9 biomas no mundo. Então, quais são os que mais causam problema? Bom, desmatamento é um deles, meus amores. A queimada, que aqui no Nordeste ainda se utiliza muito esse método antigo. A chuva ácida lá no Sudeste. A poluição, em geral, sonora, visual. O derramamento de petróleo nos rios, nos mares, o aquecimento global que é no mundo todo, que está se agravando cada vez mais, e a expansão de fronteiras agrícolas e da pecuária. Esses são os principais impactos ambientais nos nossos biomas. Aí tem uma linda paisagem, né? De um lado, o rio, um rio totalmente azulado, com a sua planície lá no fundo, o seu céu, essas nuvens, que coisa linda, essas cores. Significa que estão bem conservadas. Já o outro lado, não. O outro lado você está vendo a folha se queimando, você está vendo a terra, o rio árido, totalmente seco, você está vendo o céu amarelado, quente, enfim, pode ser ação do homem, pode ser ação da natureza, mas são os dois lados da moeda, são os impactos positivos e impactos negativos. Biomas, meus amores, o que é um bioma? Bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que vai possuir certo nível de homogeneidade, ou seja, uma interação entre eles. São comunidades biológicas ou as populações de organismos da fauna e da flora. Interagindo entre si, também vai interagir com o meio ambiente físico chamado biótopo, certo? Por exemplo, há o organismo vivo da fauna e da flora, os animais e as plantas. Comunidades biológicas, seres vivos, populações de organismos, tudo isso está interagindo entre si, faz parte do conjunto de diferentes ecossistemas chamado bioma. Os principais biomas do mundo. Está aí o grande planisfério. Eita, planisfério, profe. Você está vendo as coresinhas, estão observando que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biomas mundiais. Só que no Brasil, só no Brasil, a gente tem 6. Então, as principais consequências dos impactos ambientais do bioma. Eita, prof, esqueci de falar rapidamente. A tundra, vegetais da montanha,
é a maior parte da Europa. Floresta temperada e coníferas, uma boa parte também da Europa, da Ásia. Vegetação mediterrânea, gente, vocês estão vendo aí um lilazinho. Os semidesérticos, ou estepe, né? Geralmente mais na África. O deserto também. A savana, que é o amarelinho mais claro. Floresta equatorial ou tropical, que é o nosso Brasil quase todo ali, ó. Tem o amarelinho, que é a savana, e tem o verdinho, que é a floresta equatorial ou tropical. E já o branco, que é lá em cima, é a calota glacial, a parte mais fria da Terra, tá bom? Então, as principais consequências dos impactos ambientais nos biomas são extinção de espécies animais e vegetais, escassez da água, como está tendo em alguns lugares no mundo, processo de desertificação dos solos, os solos estão se tornando cada vez mais áridos, mais secos. Mudança de regime climático, gente, de uma hora para outra está mudando. 2 anos atrás, nós estamos na primavera, era poucas chuvas, hoje está tendo mais chuvas. O assoreamento dos rios estão ficando cada vez mais secos. A diminuição da qualidade de vida da população está piorando, desemprego, tudo vai acarretar outras coisas. Então, os impactos ambientais que estão destruindo esses biomas e acabando com a diversidade, a gente vai olhar agora, tá? Uma foto aqui de um lindo girassol, e essa coisinha meio feiosa assim, mas é tão bonitinha, mas eu não gosto muito. Uma ranzinha, tá? É trauma de infância. Então, os principais impactos ambientais, gente, aquecimento global. Veio uma indústria, já vai jogando para o ar para te mostrar toda a fumaça com seus elementos químicos, poluindo cada vez mais o atmosférico, e com isso vai piorar o aquecimento global, que vai interferir na nossa vida também. Os principais impactos: desmatamento, madeira ilegal, porque desmatamento correto é quando você vai repor, está cortando aqui, mas está repondo. Mas essa daí não, está sendo uma coisa ilegal, certo? Aqui no desmatamento da Amazônia, principalmente lá, porque são madeiras boas, madeiras que duram séculos e estão sendo comercializadas clandestinamente. As queimadas, como eu falei, olha para aí, gente, pode ser natural, pode ser um clima muito quente, com alguma coisa, que a folha também se resseca com o calor do sol, muito elevada temperatura, ou pode ser uma ação prejudicial do homem. O homem mesmo vai lá e faz esse acidente, queimada com intuito de fazer outras coisas ruins. Principais impactos ambientais também estão no derramamento de petróleo, gente. A gente teve 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, lá em Gaibu, a gente, aqui em Recife, Pernambuco, a gente teve desmatamento de um vazamento de óleo nas nossas praias, que foi muita gente limpando mesmo com a mão, com sacos, o que puder tentar amenizar um acidente que ocasionou muita morte dos seres vivos aquáticos e também algumas intoxicações humanas. Outro, chuva ácida, gente. Chuva ácida são outro tipo de desmatamentos ambientais, né? Problema ambiental. Por quê? Porque onde ela vai ter, como ela está com vários poluentes químicos na atmosfera, ela vai detonar como chuva, que vai estragar plantações, algumas capotas de carro, alguma coisa assim. Vai tirar os esmalte natural dos carros. E isso não acontece com muita frequência, mas no lugar mais poluído, acontece a chuva ácida. Expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária. Outro, pessoal. Você está vendo aí no slide um grande campo com seus tratores e cada vez mais se ampliando para fazer as plantações agrícolas e da pecuária. E com isso, tirando algumas terras de pequenos agricultores e também, se for por vias ilegais, de algumas terras ou indígenas, de pequenos agricultores que estão em dívida e tomam, nem vendem, nem faz nada. Eles tomam assim, com a maior cara lavada mesmo, tá? Isso é muito ruim, gente. Expandir fronteiras agrícolas sem a permissão do antigo dono. Outro, a poluição. Veja essa poluição, como é que está acontecendo no Rio. Gente, vocês já viram o que joga dentro do rio? É geladeira, é sofá, é tanta garrafa PET, é tanta coisa que podia ser armazenado e trocado por outros objetos. E com isso vai manter um pouco de limpeza ambiental. Mas não. Aí a população mesmo reclama, mas são a própria comunidade que, em muitos casos, sujam. E quando chove demais, isso aí vai trazer o quê? O lixo de volta para a tua casa. A gente tá rindo, mas é para não chorar, tá?
É muito ruim esse tipo de poluição. Veja outra forma de exploração desenfreada. O cara está cavando, a representação dessa charge é cavando o nosso planeta. Ele está destruindo. Como é que vai ter sustentabilidade se ele cavar cada vez mais? Vai ter como? O hemisfério norte e o sul vai ficar com a lacuna no meio. Significa que está sendo destruição sem pensar num plano B de conservação no futuro. O que a gente vai deixar para os nossos filhos? Pense direitinho. Sustentabilidade. Bom, uma exploração sustentável é o uso de recursos naturais disponíveis a fim de fazer com que os seres humanos consigam desenvolver suas atividades necessárias para o seu desenvolvimento de maneira que não venha prejudicar ou destruir a mesma, preservando e evitando assim o máximo que possível, meus amores, qualquer impacto negativo ao meio ambiente, né? Isso seria uma exploração sustentável. Aí você vê aí o certo equilíbrio. Aqui tem concreto, aqui tem aquele outro lado tem uma grande árvore dando sombra. Por que não há interação desses dois, essa sustentabilidade com o progresso? Pode, mas muitos não fazem isso. Medidas. Quais são as medidas? Bom, a gente adota 3 práticas para um uso sustentável de recursos naturais. Vamos saber qual é delas? Primeiro são compras sem necessidade, que se refletem impacto muito negativo de recursos naturais. Gente, vamos reduzir o consumo. É o primeiro dela. A gente tem que diminuir isso, só fazer compra aquilo que nem realmente necessita. E não aquela coisa, achei lindo, vou comprar. Tá, acumula, deixa lá. 3, 4 celular, acumula, deixa lá. Não, gente, vamos usar só o essencial mesmo, porque isso vai ser jogado no futuro para o meio ambiente. Como isso vai se acabar, vai poluir e vai denigrir, acabar de um solo e de uma maneira ou de outra vai causar negatividade nesse solo. Outra, basta pensar em toda a sua linha de produção, por qual produto passou até chegar em suas mãos e quanta matéria-prima foi necessária. No nosso aula anterior, a gente viu que gasta muita água no setor industrial para se produzir alguma coisa, principalmente o ácido. Se utiliza muita quantidade de água. Para a gente tentar amenizar, para a gente tentar economizar, gente, e não gastar tanto, porque um dia pode faltar para a gente. Veja aqui, somente uma calça jeans. Calça jeans, por exemplo, ela gasta em torno de 10.850 litros de água para ser confeccionada. Lembra? O setor industrial, o segundo setor que eu acabei de falar, pronto. Isso pode ser em aço, isso pode ser uma calça jeans, enfim. Veja quantos litros de água para poder ser confeccionada. Então, vamos tentar reduzir o consumo? Segundo, redução do desperdício. Como é que a gente faz, prof? Vê só. O descarte incorreto e excessivo de resíduos gerado pelas pessoas são um grande vilão do meio ambiente. O descarte incorreto. Como é que eu vou jogar? Eu gostaria muito que na minha comunidade tivesse uma coleta, uma troca de coletas separadas, tudinho. Às vezes até tem, mas a gente não vai direcionada para o destino certo. Joga às vezes no lixão ou trata algum ou 2 produtos, mas os outros ficam sobrando. Por isso que quando tem eventos, festas, é sempre bom recolher latinhas, porque aí vai trocar por outra coisa. Isso é uma coisa maravilhosa para a reprodução dessas outras novas latinhas. O crescimento padrão de consumo, gente, ao longo das décadas foi muito grande. Tornou a capacidade do planeta de gerar recursos simplesmente insustentáveis. É uma grande preocupação, meus amores. Isso é consumo excessivo de aparelhos eletrônicos, consumo excessivo de roupa, consumo excessivo de alimentos desperdiçado, tal. Tudo isso seria muito bom se a gente parasse com esse crescimento de padrão de consumo e tentasse reduzir o desperdício deles. O relatório Estado do Mundo, de 2010, apontou que o homem extrai 60 bilhões de toneladas de recursos naturais a cada ano, um valor de 50% maior do que as 3 últimas décadas anteriores. Veja só. Gente, é muita coisa. Valorização de prática sustentável é o terceiro ponto das empresas. Analisando o Balanço Energético Nacional de 2019, a gente vai perceber uma participação majoritária, ou seja, maior, do setor privado no consumo de energia no Brasil. Por quê? Transporte foi 32,7%, indústria 31,7%, setor energético 11,2%, serviços 4,9%
e agropecuária 4,1. Então, teve uma maior, se a gente for analisar mesmo, no setor privado e não setores público. Conclusão. É necessário estar ciente de que chegamos a um nível de exploração de bens naturais de que parte de um ponto irreversível, meus amores, em muitos aspectos. Tomar essas iniciativas, desde já é uma ação ética, social e muito inteligente. Por quê? Porque vai expressar respeito pelo nosso planetinha e todos os seus recursos que poderão garantir a nossa qualidade de vida no futuro. Certo, amores? Vocês viram na conclusão que eu fiz um resumo básico de tudo que a gente pode fazer, teve a negatividade e quais são as iniciativas para a gente tentar amenizar esses impactos na natureza e feito pela nossa ação do homem. Vamos para a atividade de revisão? Coloquei 2 atividades, vamos lá? É bem simplesinho, gente. Das opções abaixo, a que não representa um impacto ambiental é A. Chuva ácida. B. Assoreamento dos rios. C. Desertificação. D. Poluição sonora. Ou a letrinha E. Mobilidade urbana. Qual desse que não vai representar o impacto ambiental? Vamos lá? Acertou. As 4 primeiras são impacto ambiental. Vocês viram na minha aula a chuva ácida, o assoreamento dos rios, ou seja, os rios ficando cada vez mais secos, a desertificação de alguns lugares, sem ficando infértil, e a poluição sonora também, todos esses são impactos ambientais. O que não é a mobilidade urbana, né? O ir e vir das cidades. Acertou quem usou a letrinha E. Vamos para o segundo, sobre as queimadas. Também é o incorreto, não é o que é correto. A gente vai afirmar a errada. Bora lá. A. Uma das consequências das queimadas é a mudança de temperatura e umidade do solo. B. As queimadas somente acontecem de maneira intencional, ou seja, por pessoas que provocam os incêndios. C. As queimadas identificam o efeito estufa e o aquecimento global. D. Diversas práticas agrícolas estão relacionadas com as causas das queimadas. E a letrinha E. As queimadas trazem algum benefício, tais como a limpeza e a fertilização do solo. Qual dessas letrinhas é a incorreta sobre as queimadas? Vou dar só um pouquinho. 3, 2, 1. Qual, meus anjos? A letrinha B. As queimadas somente acontecem de maneira intencional, ou seja, por pessoas que provocam incêndio. Não, meus amores. Tá bom? Deu para aprender um pouquinho sobre chuva ácida, sobre queimadas, sobre todos os aspectos negativos, sobre impactos ambientais? Amores, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito. Fiquem, curtem e espero na próxima aula. Beijos e virtuais, tá bom, meus amores? Tchau!